Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso Redação News Conversa. É a nossa primeira conversa, hoje com companheiros jornalistas, amigos meus do Tamir e do Aldrin, que são parte da equipe que está elaborando e levando ao ar este programa, né, em forma de podcast. E é sobre isso que eu quero, inclusive, discutir e debater com meus companheiros. Estou aqui com o meu querido Felipe, né? Todo mundo conhece por Balaca, mas ele foi meu companheiro, inclusive, lá em Candiota, né, Felipe? E agora tu estás aqui conosco, o Felipe Valduga, fazendo esse primeiro programa. Vai ter a presença do Marcelo e também do nosso querido Luciano. Aliás, o Felipe e o Luciano iniciaram comigo a redação, né? É verdade. Lá na Rádio Cultura. Prazer te receber, meu irmão querido. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter TV de volta ativa. Tu é um cara que sempre defende jornalismo a pleno aqui para a Bagé região. Vamos conversar, né? Vamos. Nesse novo formato atual de podcast. Tu sabe que, inclusive, hoje eu estava conversando com a Elisemara Prates, uma velha amiga minha, né? A gente trabalhou junto na Velha Calandra. E então, e assim, não me animo, Zé, fazer o que tu tá fazendo. Porque eu já entrei na marca dos 70 anos, né? Então o cara já fica mais arredio essas coisas mais modernas. Mas eu estou enfrentando, né? Com a ajuda de vocês, com a colaboração do Tamir, que é o meu maior incentivador para isso, né? A Tatá, a Taliane também, né? Então eu fico muito feliz em poder estar dando esse passo novo aqui junto com vocês. Com certeza vai ser um passo de sucesso, Zé. Esse teu empenho aí dedicado ao jornalismo aqui em Bagé merece o apoio sempre que possível. A gente teve aquele pequeno momento juntos ali na Rádio Cultura, que foi um programa muito bacana. Num período, eu estava num processo de transição, né, de trabalho, mas foi bacana e a gente teve grandes exemplos lá e nomes que surgiram também, que depois passaram a atuar mais na mídia aqui na cidade, né? Com certeza, com certeza. Luciano, querido, prazer te receber aqui no nosso Redação News Conversa. Pois é. Evoluímos, cara. Evoluímos. Boa tarde, Zé, aos demais integrantes do programa. É um prazer revê-lo. A gente conversa seguido pelo WhatsApp. É verdade. E até hoje tem as viúvas do Redação News que perguntam por que saiu, porque a rádio fechou. Claro. Por isso que saiu do ar. Mas acredito que vai ser um programa de grande sucesso. Ontem eu já divulguei para alguns amigos fora de Bagé. E a expectativa é que tu tenha muito êxito neste novo projeto. Legal, Luciano. Meu querido Marcelo, prazer te receber aqui. Tu que tem uma relação há menos tempo comigo, mas tu é um brother do Tamir, né? Sim. Ele em casa todo mundo torcia por ti quando passasse do concurso. Tomara que ele assuma logo e tal, né? Que bom. Porque a gente gosta de ver novos, né? Vocês são todos novinhos, né? Sim. Então é importante que vocês tenham um espaço, né? Prazer te receber aqui no Redação. O prazer é meu, Zé. Tu és uma referência, né, na comunicação aqui de Bagé e também pela tua trajetória no campo da política. E é um prazer estar aqui no primeiro episódio do programa, que vai ser um sucesso, vai ter muitos programas, né? E é muito bom ver pessoas com a tua trajetória, com a tua experiência, apostando em novos formatos, né? Eu acho que o podcast é uma tendência. E os guris também estão de parabéns aqui com o estúdio que eles montaram, que também vai ser anexos, né? E vai ser um sucesso também, ó, a proposta deles aí para Bagé em termos de comunicação. Se Deus quiser. Porque independente dessa questão aqui do podcast, eles vão ter outros podcasts, inclusive até, posso anunciar, né, Tamir? Vai ter a Rochelle, que vai ter um programa dela também, aí fazendo na área da segurança pública, que ela é uma das especialistas junto com o Luciano. Eu sempre trago eles como referência nessa área, né? Então, além dela, tem o Beleza, também o Ricardo Beleza, né? Que também vai estar aqui com um programa dele também, né, um podcast dele. Enfim, eu acho que os guris estão fazendo uma abertura para que a gente tenha novos parceiros aqui, né? Com certeza. E se inicie uma nova jornada, um novo ciclo, né, na comunicação. Luciano, eu quero que tu faça uma avaliação aí, qual a tua expectativa sobre a presença dos podcasts, principalmente a mesa cast que nem a gente está fazendo hoje aqui. Sabe, Zé, que eu sou muito reluzente a isso. Porque tu é tradicional, né? Eu sou reluzente. Eu sou... Só não é igual música, digamos conservador. Sim. Eu sou mais conservador. É uma ferramenta que chegou. Hoje tem vários canais de emissoras de TV, de rádio. Para quem assiste
Tem muita gente que não tem sono à noite. Sim. E aí tu coloca em canais de televisão, tem os podcasts. Verdade. Mas acredito que é um meio de comunicação que veio para ficar. Sim. Não vai substituir o rádio. Claro. Não vai substituir a TV e nem o jornal. Mas cada dia nascem novos podcasts. E o exemplo é tu, que basta dizer que virou 70 e resolveu inovar. Mas eu te confesso, eu sou mais conservador. Sim, mas tenho que me dobrar à modernidade, né? Claro. Sabe que hoje a gente estava comentando aqui antes de iniciarmos o programa, né? Sobre a questão do fechamento das emissoras de rádio. E jornais também, né? Sim. Hoje os meninos estavam me falando aqui que fechou o jornal tradicional, né, cara? O Diário Popular, né? Fechou uma rádio de Livramento, outra de Santa Maria, fechou a nossa tradicional Rádio Cultura de Bagé, né? Então só tem que ter essas coisas novas para poder substituir esse espaço que foi deixado, né? Marcelo e também o Felipe. Esse ponto eu ia abordar contigo. Sim. Ao longo do programa, eu já vinha pensando nisso. Na semana, faz o quê? 2 semanas ou uma semana do Diário Popular? Uma semana. Uma semana, né? A gente recebeu a informação, foi numa terça-feira, de colegas que trabalham lá, confirmando pra gente o fechamento do jornal. 113 anos. 133. Isso, 133 anos, correto. É o mais tradicional do Rio Grande do Sul. Sim. Não estou falando de grandeza, mas eu estou falando de história. Ele era o principal veículo impresso do Rio Grande do Sul, terceiro do país. E para uma cidade do tamanho de Pelotas, nesse momento, ela não tem um jornal impresso. Tu pensa como isso é impactante. A gente pode se sentir honrados aqui em Bagé por termos 2 circulando impresso. E é preciso ter esses... Independente da gente ter... a gente está numa mesa cast, né? Sim. Que é basicamente uma adaptação do rádio, que ela já existe dentro do rádio, mas com mais visual, com mais possibilidade de acesso, né? É a disponibilização do programa. Mas numa cidade, tu perder esse espaço do jornalismo é muito perigoso. E ainda aconteceu um fato do Diário lá que ele... No dia seguinte, na quarta-feira, quando ele larga a última edição, ele derruba o site. Não sei qual foi a questão jurídica, enfim, mas aí se perde toda a memória desses 133 anos. Não digo que o site tinha todos esses conteúdos de todos esses anos, mas uma memória de conteúdo especializado, de materiais de profissionais que usam nos seus próprios portfólios para buscar outras vagas, se perdeu e teve uma pressão tão grande que voltou no outro dia. Uma Pelotas, além de ter perdido com o fechamento do Diário Popular, já tinha perdido meses atrás o fechamento da Pelotense. A Rádio Pelotense, que era a quarta mais antiga do estado. Então, 1 ou 2 anos antes, o jornal que circulava como concorrente lá do Diário Popular, não me recordo o nome, Folha. Né? O Folha também circulava, não diariamente, mas também já tinha parado. Então veja que em questões de meses, Pelotas perde 2 veículos tradicionais. A Pelotense, o rádio, e o Diário Popular. Na real, a região sul, especificamente ali, ela está hoje, a gente pode dizer, desamparada do jornalismo impresso, porque há 4 anos, 5 anos, o jogo agora de Rio Grande também parou. Também parou. Acho que quem está ainda remando, além dos nossos aqui, é a plateia, né? A plateia. Plateia em Livramento, fora os de Bagé, tem o Tradição ali de Piratini, né? Sim. Que eu acho que é o que está sendo... Tradição é Pelotas. É Pelotas, né? Mas a sede não é Piratini? É o que tá... Acho que é Pelotas. Ele pega várias cidades, assim, sim. Que é o que tá meio na vanguarda nesse momento, ainda, né? E isso me deixa um pouco preocupado, na verdade. Sim. Eu sei, a gente que trabalha em veículo, a gente sabe das dificuldades que tem, dos altos custos, principalmente o impresso, até mais que as rádios, assim, de custo para circular. Tem as adaptações que a gente se obriga a fazer, para custar menos, mas trazer mais conteúdo. Falo pelo Minuano, por exemplo. Sim. A gente se adaptou, a gente não é mais diário, encontramos o denominador, a gente foca muito mais no digital, porque está dando a receita que a gente não tinha. Talvez não é o que a gente gostaria, mas talvez a gente gostaria de ter ali, como era antigamente, segunda a sábado. Mas existe uma grande dificuldade
para as cidades não ficarem desamparadas, talvez esses outros meios de canais, como esse que tu está apresentando aqui, possam ser um caminho. O que não pode é ficar sem, né? Sem nada. Sem profissionais da área trabalhando, porque senão a gente fica à mercê de blogs que não apuram notícia, porque, na verdade, nós temos uma faculdade dá um play no aqui, celular né? e... Eu sempre fui defensor da faculdade, não é só porque os guris se formaram lá, o Tamília, o Taliani, o Tagliani, tu entende? Então, é uma tradição na nossa família. Mas, assim, eu sempre torci para que os profissionais que saiam dali, eles tenham um espaço, né? Então, até sempre porque defendi. muitas vezes o primeiro contato que os alunos têm são com os veículos de comunicação, né? Os jornais, né? Os próprios estágios, né? Fizemos estágios. A nossa primeira experiência com jornalismo foi no Minuano, né? Sim. Mas também o Correio do Sul recebia quando existia, né? Folha do Sul teve vários estagiários. Então, essa diminuição ou fechamento nessas cidades, os jornais impactam também na questão da capacitação, do ensino, a questão da memória, como o Valduga falou, isso é o né? principal. Que a gente tem aqui em Bagé o arquivo público ali. Eu vou querer tocar nesse assunto com vocês depois. Sobre isso então depois a gente... eu acho extremamente importante. Luciana, a gente também foi, inclusive, ajudamos esses meninos que se formaram nessas últimas turmas aí lá com a nossa redação, né? Pois é, esse dia eu estava conversando em casa, inclusive com a Aline. Que é a Posque, não me recordo o nome dela. A Nadine. Ela fez o estágio lá no Redação News. Redação. O Marcelo, o outro Marcelo, que não é esse Marcelo aqui. Tinha um que gostava de falar de novela. Porque o Redação News foi uma ideia nova na época que o Claudirã foi o diretor da cultura. E ele abriu um espaço que naquele horário ali, já tradicionalmente há anos, era programação musical gaúcha. Nada contra. Sim. Mas abriu-se um leque no jornalismo naquele horário. E com que? E ali tinha, o Valduga lembra, ali se falava de polícia, se falava de esporte, se falava de política, social com a Rosane. Quantas pessoas passaram por aí? E mesmo... Tinha economia também com aquela menina que é filha do... A Angélica? Não é a Angélica. Não, a filha do Beto Coronel. Vocês lembram como é o nome dela? Eu acho que ela trabalhou, acho que ela se formou em Santa Maria, tenho a impressão. Mas não lembro o nome dela agora, mas ela trabalhou conosco também, sobre economia. Sim. O próprio Musa. Comentarista. E veja, vai passando o tempo, tu vai modernizando. Quando é que vocês imaginaram que o Musa, nos auges dos seus 82 anos, pegaria um celular e faria live? Hoje ele faz, hoje o Musa é um expert em live. Agora vai transmitir o Grande Prêmio Brasil. Por live. Quando é que imaginou que o Marcelo, o Felipe, eu, o Tamiri, pega mais uma pessoa com 80 anos? Sim. Eu faço live pro jornal, embora eu não goste. Mas eu faço, é o meu serviço. Sim. Mas hoje as mídias digitais eu vejo que veio para ficar. É prejudicial em determinado momento, porque ali tu não sabe quem postou, tu não sabe o que está ali, não há uma investigação, tu não vai a fundo investigar a matéria, mas tem um cuidado, né? O que a gente faz? Tu acorda, a primeira coisa que faz é abrir o celular, ver se tem alguma informação no Facebook, no Instagram, no YouTube. É um pauteiro hoje, né? Para quem trabalha em redação, é pauteira a rede social. Né? Não é só o nosso trajeto do trabalho vendo o que está acontecendo, a fonte. Vocês precisaram... acho que vocês nunca escutaram. A Rádio Capital de São Paulo, hoje ela não tem mais programação. É música e alguma informação, intervenções noticiosas através de robô. Pego ali a Agência Brasil e é só música. E era uma rádio tradicional de São Paulo. Isso vem acontecendo. A Rádio Tupi, por exemplo, hoje o acesso dela no YouTube é muito maior do que o acesso quem ouve o rádio normal. De madrugada eu sei porque eu escuto. Verdade. Meu irmão, Pimenta. O que o Luciano e o Valduga estão comentando é bem isso, essa mudança, né, para os profissionais, que eu também não tinha muita familiaridade com redes sociais, mas torna obrigatório. Eu vejo também pelo ponto de vista de nós no campo da assessoria da imprensa, né? Sim. Que a gente recebe muitas demandas e algumas colegas nossas lá do setor tem que estar sempre monitorando. E é uma constante, porque as pessoas também já estão buscando a informação, não só nos meios tradicionais, mas também
nos portais Sim, que surgiram, que é muito comum. né, que estão cada vez mais surgindo, e que bom que estão possibilitando também que profissionais da área da comunicação atuem. Mas é um momento que eu vejo de muitas mudanças e a gente tem que se adaptar, mesmo que a gente tenha algumas resistências. Eu tenho também, e é muito rápido, né, isso que está acontecendo agora, que é um problema. Esse fechamento de jornais tradicionais, jornais que têm uma memória, como o Diário e o próprio Correio do Sul, né, que a gente estava comentando antes, né, um jornal que a gente, quando vai fazer alguma pesquisa, vê que usa o material dele. Usa o material do Correio do Sul, né, um jornal, né, agora o Minuano completou 30 anos, imagina quanto, né, o Folha já tem mais de 10 anos, então também tem isso, né, seria bom se esses jornais permanecessem, não só para ter a nossa mão de obra, os profissionais trabalhando, mas também pela memória das suas comunidades. Aliás, tem um projeto do arquivo, do professor Cláudio, que é a digitalização de todo o acervo do Correio do Sul. Se chegou a fazer alguma coisa, aí não houve prosseguimento, mas o sonho do professor Cláudio é digitar. Hoje, quando tu vai no arquivo, e eu vou seguido, a dona Hélia ali, uma funcionária espetacular, ela vai ali, ela coloca o jornal, ela te dá um par de luva e uma madeira para tu botar, para não dobrar a página, com o risco de não rasgar. E aí tu só pode fotografar. Então, e por esse motivo é que o arquivo tem um projeto de digitalizar. Aí tu imagina, tu tá em casa, tu precisa fazer uma matéria, uma pesquisa, tu vai ali, tu acessa o site, tu vai ter a matéria que precisa em casa, sem precisar ir no arquivo. Sem precisar ir no arquivo, seria Aliás, por falar em arquivo, vocês têm um projeto futuro, né? Tu e o Tamiri também, sobre a questão do arquivo, né? Que a gente pode abordar, não sei se em um outro momento, ainda hoje, né? Porque eu acho que é espetacular que se use essa ferramenta fantástica que é o Arquivo Municipal, cara. Sabe que agora há pouco tempo eu me aventurei também a dar aulas, né? De legislação para o concurso público. O que eu mais chamei a atenção das pessoas lá, o pessoal que estava fazendo concurso, e o Aldo foi meu aluno lá, sabe disso, né? Foi essa questão, né, de utilizar, né, o arquivo, visitar o arquivo, conhecer o arquivo, cara. O arquivo é uma relíquia que nós temos, Valduca. Não, é verdade. Vocês estavam falando dessa questão de pesquisa ali no jornal. Seguidamente, a gente tem pelo menos 2 repórteres que são os responsáveis por isso, né? Sim. Mas como o Luciano falou, a possibilidade de digitalização agiliza muito o processo, porque às vezes não é má vontade, né? É agendamento, é necessidade de ter o profissional lá disponível, de procurar o material para ti. Bom, tu chega lá, tu tem tudo na mão, né? Tu registrar e utilizar na tua reportagem aquela memória. Mas se tu tiver digitalizado, isso seria importante não só pro Correio do Sul, porque isso é história de Bagé. Claro. Correio do Sul é história. Verdade, é história. Depois veio o Minuano, o Folha sim. também hoje, eles são as memórias. Claro. E a gente não pode correr risco de futuramente se perder. Por exemplo, os novos jornais já têm seus portais. Então tem muito material que está digitalizado, querendo ou não. Claro, Gerou link, o link tem que ser mantido, tu sim. vai ter como achar. E foi o grande medo lá do Diário Popular, porque se quebrou os links quando ele derrubaram. Vai para as nuvens, como se diz. Foi para as nuvens e perdeu o acesso. Ou seja, hoje ele está estático desde a tal da quarta-feira, né? Os links existem, mas vai ter que migrar para algum serviço. Então tem que ter um cuidado muito grande por isso. O Valduca falou a questão da segurança, um perigo se perder. Sem falar que todo o material que está no arquivo, salvo alguns, é inflamável. Pode tomara que nunca aconteça. Sim. Vem um sinistro, perde-se a memória de Bagé. Então esse é o momento da digitalização. Seria um espetáculo. Por quê? Porque além de estar guardada a memória de Bagé, tu não corre risco, tu está em casa, tu está aqui, agora tu quer falar tal assunto, tu vai ali e pesquisa. Então eu não fui a fundo com o Cláudio, sabia por que não conseguiram digitalizar. Isso é uma questão de custos, né? Porque se a gente pegar cases disso, os principais veículos americanos, por exemplo, são todos digitalizados. Tu tem que buscar o acesso, a permissão do acesso às bibliotecas, né? Elas têm essa coisa de já digitalizar os
materiais, quando tu vai na biblioteca fazer a pesquisa, é na TV, sabe? Aí aqueles rodagem, que é ainda arcaico, se a gente for falar, mas já é digital, né? É o primeiro procedimento de digitalização. Seria uma grande notícia para Bagé isso acontecer. Não só no arquivo, o museu também tem muito material documental, cara, histórico. Sim. Tu sabe que é uma preocupação que nós tínhamos na Câmara, porque eu vivi 30 anos dentro da Câmara, né? E quando a gente tomou a iniciativa, acho que foi em 2008, que nós fomos a Novo Hamburgo fazer um trabalho com uma empresa de lá que começou a digitalizar o material da Câmara de Bagé. Então, até acho que foi antes até. Eu lembro que uma das coisas que a gente tinha preocupação é se perder material. Imagina se pega fogo. É as leis da cidade, é a vida da cidade. Com certeza. Né? Então, quando se materializou isso, a gente ficou mais tranquilo. Né? Eu estou falando nós, funcionários, inclusive. Porque, na verdade, quem lida com isso, o vereador ele vem, passa, vai embora. Né? Faz o mandato dele e vai embora. Tem uns que ficam, né? Mas tem um momento que ele vai embora. Mas o funcionário não. O funcionário fica ali. Né? Ele é o guardião né? De todo esse material. Então, eu acho extremamente importante, viu, a digitalização. Acho que vocês provocaram um assunto muito importante. E como o Valduga comentou, ali o museu também tem. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, tinha a coleção do Otto Figueiró. Ele tinha uma coleção de jornais, todos os jornais que circularam em Bagé, jornais do começo do século XX, jornais... Jornal da Maçonaria, jornais operários, o Aurora de Bagé é o primeiro jornal, né? Então são documentos que precisam ter essa proteção, né? Eu acho que a digitalização seria muito importante, mas tem essa questão do custo, né? Eu não sei, até falar, a gente está falando de jornalismo, mas de outros itens, por exemplo, eu não sei em números, mas eu sei que o arquivo fotográfico que o museu tem... É inestimável. Sim, é verdade. Eu tive acesso a alguns desses materiais para algumas reportagens específicas que eu fiz ao longo dos últimos 20 anos. E é um arquivo fundamental. Se acontece algo... Acho que o arquivo do Correio do Sul está lá, né? Todo o arquivo fotográfico do Correio do Sul está todo lá. Imagina. Assim como todo o acervo... Do Minuano tem muitas fotos. O acervo da Rádio Cultura, de discos, tá lá, está lá no museu. Zé, eu vou pedir licença. Sim, pois não. Eu vou ter que me retirar, embora vocês fiquem chorando, mas eu vou ter que me retirar, eu tenho compromisso ainda. E então, mas desejar sucesso a ti, pelo Redação News Conversa. O Felipe eu vejo todos os dias na Feira do Jornal, ele vai levar a menina na escolinha, eu vejo ele ali. E o Marcelo, às vezes eu vejo ele passando na rua. Mas sucesso e obrigado, que precisar, sabe que o amigo aqui está à disposição, né? Sim, além de tudo, meu amigo pessoal. O Luciano, a gente, né, tem aquela coisa do vínculo, né? Eu acho que isso é interessantíssimo, né? De ter o vínculo de amizade, independente de qualquer outra circunstância, né? Então, eu te agradeço muito pela tua presença aqui, meu irmão. Eu sei que tu tem a tua pauta lá também, policial, né? No jornal Folha do Sul, onde tu trabalha, né? Aliás, aconteceu um fato em Bagé. Julgaram um preso, um homem que está preso no Piauí. E o advogado veio do Ceará, atravessou o Brasil para vir em Bagé. Imagina, né? Tá lá. Tá? Um abraço a vocês. Querido. Obrigado pela tua presença aqui. Muito bem. Então, estamos aqui conversando no Redação News Conversa, né? Com os meus parceiros jornalistas. O Luciano teve que se afastar em função da atividade profissional dele, mas eu fico aqui com o Marcelo e também com o Felipe, né? Meus amigos também aqui do Redação News. A gente está falando sobre vários assuntos assim importantes, a digitalização, a questão do arquivo, mas antes disso eu só queria provocar o Felipe sobre um assunto que eu vou trazer inclusive terça-feira, perdão, eu vou trazer no Redação, que é sobre as questões climáticas, os desfavores que elas fizeram, né? Aqui tem uma matéria que eu vou tratar com o empresário nosso aqui de Bagé. Na terça-feira, pedidos de indenização somam 3,88 bi no Rio Grande do Sul sobre a questão do sinistro climático do Brasil. Então as seguradoras estão apavoradas, né? E ele vai trazer assim uma série de informações sobre isso, de como nós trabalharmos o tema daqui para frente, né? Então acho que de repente foi uma pauta para ti também, Felipe. Claro. Até tu colocou nesse assunto, a gente tem acompanhado, obviamente, muito sobre isso. Tem um embate envolvendo ali
a empresa que administra o estacionamento do aeroporto Salgado Sim, Filho, sim. basicamente alegando que não tem dinheiro, o seguro, o maior seguro que tinha, eles fizeram, não garantia o seguro dos automóveis. Garantia o quê? A restauração do terminal, Sim. mas não dos veículos. É um debate que não vai ter fim, e a gente não pode nem arriscar dizer agora quem está certo, quem está errado, porque a gente viveu um fenômeno extremamente atípico que, penso eu, vai remodelar todo o nosso estado. Sempre. Não é uma Daqui pra questão frente sempre de vamos fazer um muro do Mauá maior. Não, isso não é a solução. Eu até estava lendo, hoje saiu uma pesquisa, estou agora de quinta-feira, que 30%, não vi quantas pessoas foram entrevistadas, mas que 30% dos gaúchos cogitam mudar de lugar. E eu não estou falando de bairro, tá? Sim. Eu estou falando mudar de cidade. Uhum. Imagina o impacto que isso deve ter. Isso provavelmente vai acontecer porque não foi um caso isolado, a gente teve ano passado. Claro. A gente teve enchentes afetando determinados pontos, agora só foi mais grave. A tendência é que tenha de novo. Aí tu citou a questão do aeroporto, né? Mas e as prefeituras, cara? Os caras terminaram com tudo que eles tinham. O maquinário, os automóveis, como é que vão fazer? E se não tem seguro? Tem muitas prefeituras que não tem seguro. Sinimbu, se não me engano, foi uma das primeiras cidades afetadas agora. Sim. Invadiu a prefeitura. No Claro. centro da cidade, destruiu a cidade. Sim. Hospitais, guris. Hospitais, né? Foram desmontados, né? Eu acho que até mesmo o debate já na campanha eleitoral deste ano passa principalmente isso, já prioritariamente. pelas questões ambientais, né? Já tem que ser uma discussão já dos próprios municípios. E até mesmo a previsão de orçamento, né, vai ter que ser remodelada, porque... Ela vai ter que ser remodelada, viu? Remodelada, porque é uma constante. Infelizmente vai ser uma constante e precisa se discutir políticas para isso. E aproveitando a tua provocação, eu acho que inclusive a Câmara Federal e o Senado vão ter que mudar essa forma deles fazerem política da doação. Como é que faz a doação? É através das emendas parlamentares. E aí os caras ficam com 40%, 50% quase, né? E os municípios, como é que vão ficar? Sim. Os estados, como é que vão ficar? Né? Porque vai chegar um momento que a União não vai ter mais dinheiro para estar passando para os estados e para os municípios, porque fica tudo represado aonde? Claro. Nas emendas, cara. Né? Então eu acho que é remodelação geral, viu? Para tudo. Mas esse tópico que tu falou, emendas, é bem difícil, né? Porque a gente sabe por que a emenda existe, né? Para cidades pequenas, até para... Não estou chamando Bagé de cidade pequena, mas cidades do interior, ela é vista como uma boa moeda de troca, porque o cara que é representante daqui vem auxiliar uma causa que está sendo urgente aqui, menos burocrático, muitas vezes para custeio, né? Sabe como isso facilita, mas a gente sabe que emenda foi criada para moeda de troca para voto. Claro. Porque antigamente, eu peguei essa época ainda quando eu estava na Câmara, né, Guris, que se tinha projetos. Então as prefeituras corriam para fazer projetos e encaminhar para Brasília. E liberavam direto né? Não precisava de emendas. Aí depois ficou essa moeda de troca. Hoje o caminho é um pouco inverso, né? O governo apresenta um programa, Sim. pede um projeto específico sobre o que ele quer te dar o dinheiro, então é mais direcionado. Isso vai ter que ter uma mudança. E agora está falando de valores, não tem como a gente nem calcular. Não tem. Não tem. Os estragos Possível. que quem acompanhou de fato isso e viu, e segue vendo, porque não acabou, ela reduziu, tu não tem como calcular o dano que teve somente, vamos falar ali só de Porto Alegre, São Leopoldo. São Leopoldo, é verdade. Atingiu toda a cidade. Sim, o Vale do Taquari todinho, né? O Vale do Taquari, a minha região ali, os principais pontos de locomoção. Ali? Nova Brécia, ela não é uma cidade... Foi atingida, não com enchentes, mas com força da água, pontes quebraram, teve deslizamento, algumas casas afetadas, mas não foi tamanho como, por exemplo, foi a Estrela, que é do lado de Lajeado, que um bairro inteiro foi levado. E não tem como ocupar de novo. Então, a gente vai ter que trabalhar com muito cuidado e isso vai ter que depender da boa vontade dos políticos, que a gente nem sempre conta. A gente confia bastante, mas nem sempre conta com isso. Mas essa mudança de geografia, inclusive tema que está tendo aqui em Bagé. Tem um grupo de empresários que visualizam, engenheiros e arquitetos visualizaram, isso vai acontecer, está claro, para onde essas pessoas vão. Quem sabe a gente torna aqui a nossa região, que foi uma das poucas não afetadas, o destino dessas famílias, dessas empresas.
porque é interessante do ponto de vista econômico, né? Sim. Inclusive, Livramento está fazendo esse movimento já, né? Bagé também. Eu acho que é importante, né? Porque as pessoas vão acabar migrando para cá. Que foi o efeito exatamente o contrário, né? Gente daqui ia para lá. Ia muito para a Serra, vocês vieram na metade norte, vieram com as famílias para cá de novo, né? Caxias, por exemplo, é um lugar que tu vai lá, tem bagéense em todo o bairro. Muito porque são cidades que tem muita oferta de emprego, né? Cidades industriais. Então, quando a gente tem... A gente sabe das dificuldades econômicas que tem na nossa região, né? De acesso a empregos, vagas melhores, ou em quantidade para várias pessoas. Talvez seja uma oportunidade, mas também que não seja só por interesse, né? Que realmente traga recomeço para essas famílias, porque elas não podem ser afetadas com um baque de novo, vir para cá para ter empregos, subempregos, né? A gente não pode pensar dessa maneira, né? Assim, né? E o mais triste é que são cidades que enfrentaram há pouco tempo, em setembro, né? Não tiveram nem como se recuperar e passaram de novo. 2 vezes no ano, né? 2 vezes. Passado. Então é muito complicado, né? Além disso, a gente saiu de uma pandemia, né? Que muita gente não se recuperou ainda, né? Não é só na saúde. Financeiramente também, né? Não só pessoal, mas as empresas, também os municípios, né? Eu não sei, é uma análise, para mim é mais pessoal, mas eu acho que esses casos agora aqui no Rio Grande do Sul foi mais pesado que a pandemia. Sim, com certeza. E eu vou utilizar um case da educação, até da própria secretária de Educação do Estado, que ela deu esse parecer e para mim foi muito prático. A pandemia, as crianças ficavam em casa. Não tinha contato com o professor, mas se buscou teleaula. Sim. Produção de material didático que era encaminhado para as pessoas em casa, elas faziam. Era o ideal? Não, mas tinha o sistema. Tinha uma forma. Nesse período que a gente teve essas cheias, acabou as escolas. Claro. Esses alunos não vão ter, não tinha internet. Eu vou falar por mim, eu fiquei 4 dias sem conseguir falar com a minha família. Não tinha acesso à cidade, não tinha telefone, energia. Então, eu acho que foi mais impactante, economicamente também falando. Sim. Tens razão. Vocês perceberam que ao longo do nosso debate aqui, da nossa mesa, né, a gente já tratou de tudo aqui. A gente começou discutindo a questão do uso do podcast, né? Sim. E aí derivamos para outros temas, né, que são pauta para nós, principalmente para ti, né, Valduga, que é jornalista e editor de um jornal, né? E para ti também, porque a prefeitura acaba pautando esses temas também, né? Sim. Essa discussão que tu acabou de falar agora, né? De repente migrarem para cá, né? Então o município vai ter que se reaparelhar. Com certeza. Então eu acho que é uma discussão muito legal e que a gente introduziu aqui sem querer, né, Valduga? Mas eu acho importante, a gente ou querendo. No seguro, mas eu acho que foi importante porque a gente acabou trazendo outro tema, né? E a gente começou no seguro e derivamos para o outro lado, mas importantíssimo. Até porque dentro ainda dessa questão climática, a questão do município, que né, o Valduga também trabalhou muito com esse tema rural, já que a nossa economia é baseada no sistema primário, né, na produção primária, também é seguido, né, ou enchentes, né, um excesso de água, principalmente em época de colheita, ou secas, estiagens. Então, eu acho que é o tema climático sempre esteve em voga, mas eu acho que agora... É que o alerta sempre existiu e faltava era a crença. Né? Não deram bola. Eu vou até acontecer. Até acrescentando, vou tocar num tema aqui que é um pouco pesado economicamente falando da região, mas é o seguinte. Esse ano encerra o contrato da produção de energia da fase CL de Candiota. Sim. A gente sabe o impacto econômico e social que ela representa. O que estava se debatendo de uma forma ordeira, plausível, inclusive, é o processo de transição. Sim. Isso estava já debatido, redebatido, tramitando no Senado. O que aconteceu para verificar o tamanho? Quem estava trabalhando a pauta no Senado retirou o projeto porque não tem como debater isso. A gente realmente corre, eu não vou falar risco porque economicamente é um risco, de paralisar essas usinas. Não sei se vai ter ambiente político para se prolongar muito mais isso. Claro. De que maneira a gente vai fazer esse processo? Sim. Tem que se pensar também nisso, economicamente falando. Claro. Até porque, na verdade, se depende muito hoje ainda ali, né, do carvão. E a gente tem que ter outro tipo de energia, né, na região para poder
suprir essa necessidade futura, né? Exatamente. Mas agora chegou a hora do embate, né? Porque o meio ambiente já avisava, se postergava algumas limitações e agora é choque. Mas eu quero abordar, inclusive, na terça-feira, um outro tema que eu acho extremamente importante, Guris. E que tu na prefeitura já sentiu isso, e tu também lá no jornal, que é a questão da vacinação. A vacinação não está atingindo os números necessários. E eu não estou falando em negativismo de A ou de B, negacionismo, na verdade. Sim. De A ou de B, tu entende? Eu acho que a população deve voltar àqueles velhos tempos, cara. Eu lembro que no meu tempo de estudante, claro, lá vão muitos anos, né? Era obrigatória a vacinação, né? Eu não sei se seria de novo, teria a necessidade de obrigar, mas ao menos ter algumas travas para que as pessoas venham e vacinem seus filhos. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Não, com certeza. Eu acho que tem que ser feita alguma medida, porque o município tem tomado, né, ações, tem feito campanhas agora todos aos sábados. É verdade. Né, tem disponibilizado todas as unidades, tem o ônibus móvel, a gente tem trabalhado também muito na divulgação, né, mas ainda há muita resistência, e uma resistência que a gente não percebia antes, né? Nós todos somos um tempo que a gente tem que tomar vacina, tem a disponibilidade, a oferta para a faixa etária que for, a pessoa ia e tomava. Não sei se é uma questão cultural dos últimos anos, eu não sei mesmo, assim, para tomar um posicionamento, mas eu acho que tem que se discutir, né, esse tema com mais força, porque isso tem implicações, né, na coletividade. Falando da influenza, até o município adotou há poucos dias, eu falo por experiência familiar, foi nas escolas fazer a aplicação, obviamente mediante autorização. Acho que para esse público, acho que é a medida mais prática que existe, né? Essa ampliação de horário nos postos é interessante, mas tocando, por exemplo, quais vacinas a gente está debatendo? Porque a gente está falando da dificuldade da pessoa ir até o posto para atualizar. Hoje, por exemplo, a gente está aqui em Bagé, pelo menos, está sem fornecimento de vacina da dengue. Sim. Uma questão de logística para o Estado em virtude das enchentes, está priorizando as regiões mais afetadas. Não chegou estoque. Pois é. Né? Por exemplo, agora a gente recém recebeu o estoque novo de vacinas para Covid dessa nova variante. Sim. As doses de leptospirose, que é o tema muito marcado. Hoje, né? Até que ponto a gente vai alcançar? Tem um imunizante testado ali em Pelotas, por exemplo, na universidade, que pode ser, mas não se falou em campanha de vacinação sobre isso ainda, né? Então, acho que é preciso celeridade, mas eu acho que afetou tantos setores que eu pelo menos estou percebendo isso. Surge uma demanda, é tal coisa, vamos resolver isso. Sim. Vai ser 7 dias, 15 dias focando nisso, vai para outro, porque não vai parar por muito tempo, eu acho. Tu sabe que eu acho assim, aquela desconfiança que as pessoas tinham em função da vacina nova que estava vindo e tal, mas as tradicionais, cara, a polio, a sarampo, né? Incrível, né? Que as pessoas tinham um hábito, né? Tinham um hábito, Seguiam a caderneta, né? Sim. Aliás, tinha carteirinha, né? Tem agora. Agora as crianças têm um livro muito mais completo, não era só aquele papelzinho envelopado em plástico. É bem mais amplo. Claro. Talvez tenha sido um pouco a pandemia ali que gerou muito... As pessoas ficaram muito dentro de casa também, né? E eu acho que a dificuldade de voltarem. Né? Só quem realmente está trabalhando e que precisa ir para a rua é que voltou a pleno. Né? E aí, voltando no tema, já que a gente estava falando da questão das redes, também a época da pandemia, por isso, pelas pessoas ficarem muito tempo em casa consumir, também houve uma propagação imensa de fake news, né? E isso com a questão... Isso afeta, né? Isso afeta. E a questão da internet, das redes, tem essa capacidade de ampliação, né? De tu divulgar algo ali, independente do que for, a pessoa não tem nem tempo... de checar e já repassa, né? Sim, para você jornalista já é difícil, imagina, né? É, muito difícil. Então, para as pessoas que não têm acesso às vezes, né? É. Ou então seguem, né, o que os políticos dizem, né? Claro. E aí complica, né? Então, talvez a gente está enfrentando essa realidade hoje de vacinas que antigamente não tinham questionamento, as famílias não discutiam, né? Dado meu filho não tomar. Né? Sim. E isso é muito preocupante. É um lado que também a comunicação tem que
nós vamos ter que discutir também com... Exatamente. De forma mais... Tem um dado interessante, a gente está falando de pandemia, já que estamos mostrando todos os assuntos, ela afetou muito a mente das pessoas, né? Vou falar um dado aqui, não sei se vocês já ouviram. Ali no jornal a gente trabalha também, obviamente, junto com a Orcamp, que é mantida ao mesmo tempo pela Fundação Attila Taborda, e um dado muito interessante é que desde 2020, não sei exatamente se foi 2022, 2023, 2024, o curso que mais cresceu, já é o segundo mais procurado ali da universidade, é psicologia. Psicologia. Porque aumentou muito a demanda por terapia. Sim, Isso é pós-pandemia, não é pré. Claro, Sim. claro. A gente tem grandes cursos ali, todo mundo sabe e tal, mas normalmente sempre é direito, veterinário, agronomia, os cargos-chefe. Não, psicologia já é o segundo. Sim. Né? E isso é um impacto muito claro. E a tendência é crescer, viu, Felipe? Porque vocês perceberam, e os nossos colegas das emissoras, da grande mídia, na verdade, né? Eles estão falando todos os dias sobre a questão do como afetou as pessoas agora com as enchentes. Sim. A questão climática. Então juntou duas coisas, pandemia e as questões climáticas, não é isso? Exatamente. É um impacto muito grande, que saúde mental, né? Imagina, que remodelou muito o próprio dia a dia das pessoas, né? Isso, a pandemia, ela remodelou tanto até a própria questão da relação da pessoa com o serviço, né? O home office, né? Entre outras questões, e essa questão da vacinação, da saúde, dos cuidados com a saúde mental, né? Eu acho que é um tema que também tem que ser muito debatido, porque é isso que explica tudo que a gente tem enfrentado agora também, né? Com esses traumas, né? Que essas pessoas estão sofrendo. Verdade. Gente, eu gostaria de ficar falando com vocês aqui um dia inteiro, 2 dias, sei lá, que a gente vai ter tema sempre para abordar aqui, né? Mas pode nos chamar. Porque na verdade, vou chamar vocês mais Claro, vezes. Aqui, que né? bom, obrigado. Porque na verdade a gente hoje tinha pensado em discutir um pouco da questão do podcast, né? O significado que ele tem hoje, né? E aí derivamos para outros assuntos que foram bons, né? Acho que vai ser tema para o pessoal discutir aí fora, né? Mas eu vou trazer vocês para discutir outros temas, né? Não só essa questão da pandemia, questão climática, né? Acho que temos que pensar em outras coisas também que a gente pode tratar aqui, né? Na questão do envelhecimento, cara. É um tema que eu me apaixono, né? Acho que a gente tem que começar a trabalhar isso, a questão da psicologia que tu acabou de trazer agora aqui, né? E outros tantos temas, né? Mas eu só para nós encaminhar o fecho aqui do nosso bate-papo, uma avaliação final de vocês sobre a questão do podcast. Olha, o que eu acho, Zé, é bem isso. Eu acho que é uma nova dinâmica que surgiu aí para a comunicação e faz parte agora do dia a dia das pessoas, né? Eu não conheço ninguém que não acompanhe, né, o podcast ou do seu comunicador predileto ou que surge ali como sugestões na plataforma do YouTube, né? Eu acho que é uma ferramenta que vem para ficar e ela permite isso, né? A gente levar informação, né, entretenimento de uma forma mais leve e as pessoas transparente, as pessoas gostam disso, né? Estão ali acompanhando muitas vezes, fazendo alguma coisa do seu dia a dia, da sua rotina e estão acompanhando, né? Ou mesmo assistindo. Eu acho que é interessante e com certeza vai ser um sucesso o Redação News nesse formato aí de podcast. Legal. Meu querido amigo, meu parceiro, lá do início da nossa redação, saudoso redação, né, de rádio. Segue agora. Zé, obrigado pelo convite primeiramente, tá? É um prazer estar aqui te vendo recomeçar sempre, que para mim é um grande exemplo de comunicador. Eu espero que tenha muito sucesso, não só porque a gente está falando num modelo atual, mas pela possibilidade da gente esclarecer dúvidas de assuntos que surgem na nossa cidade, né? Nesse a gente fez isso hoje. Exatamente. Nesse formato que o consumidor, o cara que vai consumir essa informação, ele vai poder acessar a qualquer momento. Eu acho que essa é a grande vantagem. Para mim, o podcast, ele é o rádio. Sim, eternamente o rádio, acessível a qualquer momento. A gente tem grandes exemplos aí, sejam os comunicadores de podcast, sejam os veículos de comunicação no mercado de podcast, trazendo informação. Tu tem esse espaço teu, com a tua capacidade de profissional, chamar as fontes ideais para debater assuntos que estão gerando dúvida, entre alguns a gente comentou, pode ajudar muito a nossa população a ficar sempre bem informado. Para mim esse é o grande
Sim. Esse é o grande foco de qualquer pessoa que atua em comunicação. Tá na tua cidade, tu é comunicador, esclarece as dúvidas, né? Esse é o trabalho que a gente tem no jornal todo dia. Tu pode fazer isso aqui no podcast. Então, claro, eu desejo muito sucesso. Obrigado. Que precisar de parceria, a gente tá... Eu sei disso, eu sei que eu posso contar com vocês. E eu gosto muito de tratar com jovens. Eu sempre digo isso pro Tamílio, pro Italiano em casa, né? Eu apostei muito neles e aposto, e continuo apostando, né? E se Deus quiser no José também, né? Porque eu acho que vocês vão transformar tudo isso, sabe? O que eu não consegui fazer de mudanças, vocês vão conseguir fazer. Né? Eu sempre estou dizendo que as coisas têm que mudar, não pode ser sempre a mesma coisa, sabe? A gente se acostuma com aquilo que já é normalizado na cidade. E eu não gosto disso. Eu gosto de desafios, né? Por isso é que eu confio muito no trabalho de vocês. Somente vocês dois têm áreas diferentes. Um está na assessoria de comunicação e o outro na editoria de jornal. Mas estivemos juntos muito tempo. Sim. Nos dois, né? Em duas redações. Em duas redações, Sim, eu acho que te formaste com a Tamília, né? Foi na mesma época? Foi, mesma turma. Mesma festa. Turma. Sim. Que legal. Pois é, e então assim, ó, a gente vai renovar esse convite para vocês voltarem aqui, né? E eu só quero fazer um adendo aqui, Felipe, que quando eu pensei na ideia, através do Tamílio, de fazer esse formato novo aqui, né? Eu comecei a fazer contato com os meus amigos, né? As minhas fontes lá do Redação. Muitas delas são tuas fontes hoje, né? E eu fiquei muito feliz porque as pessoas receberam muito bem a ideia. E gente que já começou a me pautar. Então tem pessoas, amigos, que iam lá para dar entrevista e diziam, tô dentro, quero estar aí contigo, né? Então isso é uma questão da valorização pessoal minha como profissional, as pessoas confiam em mim, né? E eu acho que isso vai fazer com que valorize o veículo, esse novo veículo, né? Essa nova forma de comunicação que é o podcast. Então eu acho que é extremamente importante para nós. Obrigado, meu querido Felipe. Não merece. Um abraço, meu querido. Sempre junto. Marcelo. Obrigado. Pode também, contar comigo também, sempre. Jorge. Obrigado, Aldrin. Obrigado, Tamília, pela participação de vocês também aqui, né? Por trás das câmeras, os dois estão aqui. E felicidade para a Nexus também, né? Que faz o trabalho paralelo com o nosso. Obrigado a todos. Na terça-feira eu estarei de volta aqui com Redação News.